Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cigana Odara Tarô e Oráculos. Esse canal é novo, esse é o primeiro vídeo. Eu desejo que vocês todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou postar aqui. Nós traremos mensagens sobre a espiritualidade para o momento de vocês. E eu espero que vocês gostem, então. Quem puder se inscrever, deixar seu like, eu agradeço imensamente. E vamos que vamos. Vamos ver o que a espiritualidade tem para revelar para o nosso momento atual. Traz a tua energia aqui para a mesa. Vamos ver o que a Cigana Odara tem para revelar para vocês, para este momento agora, que estiver passando por algum período de dificuldade. Traz a tua energia aqui para a mesa. Peço uma orientação para a Cigana Odara, tá bom? Meu nome é Cristina Dantas, então vamos que vamos, tá? Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus traga muitas bênçãos para a vida de cada um de vocês e a minha, querida Samparinha. A espiritualidade que habita em mim saúda a espiritualidade que habita em ti. Optcha, optcha, oriô, optcha, optcha, oriô. Gratidão, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Gratidão a toda a espiritualidade de luz. Gratidão, minha Cigana Odara. Que a senhora possa trazer boas mensagens para as pessoas que estão aqui comigo conectadas. Optcha, optcha, salve meu filho cigano. Optcha, optcha, o que está vindo? O que as pessoas precisam saber para este momento atual, Cigana Odara? Por favor, quais são as mensagens, as orientações? Gratidão. Cigana Odara. Momento atual. Cigana Odara, siga o que nós vamos falar. Aqui nós estamos falando da força. Começamos com a força, começamos com o Maioiá, né? Alguns aqui precisando acalmar, ter um pouco mais de controle, né? Talvez vocês estejam meio nervosos, estressados. As de baixo tem novos caminhos chegando, novas propostas. Tudo tem que ter a calma, tá, gente? A força, ela tem uma mensagem aqui que ela diz para vocês assim. A força começa com a escolha. A escolha começa, a força começa com a escolha de ser amada, de me amar, de ser amada por mim mesma, de ser amada por... Eu não sei ler espanhol, mas eu creio que seja isso, tá? Então, vamos lá. A força, ela fala, minha mãe é parreira, né? Eles falam que algumas pessoas aqui podem estar descontrolados, podem estar perdendo o controle, tá com muito estresse, precisa equilibrar o emocional, precisa... As coisas, às vezes, não se resolvem na força, se resolve na inteligência, na sabedoria, na calma, no equilíbrio emocional. Alguns aqui precisando equilibrar emocionalmente. Se equilibrar emocionalmente, estão com um descontrole emocional aí, tá? Aqui nós temos um 8 de copas, né? Precisa seguir adiante, porque estão vindo aqui novas propostas, tá? Novas propostas, um novo começo. Algumas pessoas aqui estão numa situação de muito estresse, precisando recomeçar. Antes de você recomeçar, você precisa fazer uma introspecção e analisar o que você pode e o que você não pode aproveitar, tá? E aí sim, você siga adiante, deixando para trás as pessoas que te abandonaram. Tem pessoas aqui que estão se sentindo sozinhas, que estão passando por um momento muito difícil, mas que foram abandonadas, estão se sentindo abandonadas pelas pessoas que vocês sempre acolheram, que vocês sempre ajudaram, né?
estão com descontrole porque isso magoa, a gente acaba ficando magoada, a gente acaba ficando mexendo com a nossa autoestima, mexendo com tudo que é nosso, né? O emocional mexe com tudo, né? Mas tem novos começos. E aí o que eles falam para você? É a hora de você deixar para trás, abandonar essas pessoas que te abandonaram no momento que você mais precisava. É a reciprocidade, né? Não precisa você brigar, não precisa você esbravejar. Dor de barriga nunca dá uma vez. Se as pessoas vêm a ti, te procurar, pedindo ajuda e você está sempre socorrendo, está na hora de você aprender a dizer não. A mudança vai começar de você. Não é você brigando, não é você esbravejando, não é você tirando satisfação, nada disso. É você tomando atitudes pensadas, atitudes certeiras na tua vida, tá? Ajudar a quem te ajuda, né? Não que a gente ajude esperando a ajuda do próximo, mas a gente, né? Na hora que a gente precisa, se a gente está sempre ali, né? Ajudando os outros, ajudando, chega na nossa vez nunca nada, que reciprocidade é essa? A gente também tem que pensar um pouco mais em nós também, né? E ser um pouquinho egoísta. Isso não é ser egoísta, isso é pensar, é se privar de estresse. Alguns aqui podem ter aborrecimento porque você vai se recusar a ajudar alguém, tá? Alguém que vai pedir ajuda, mas que só lembra de você na hora que precisa. Na hora que você precisa, nunca tem ninguém, as pessoas sempre te abandonam. Tá na hora de você rever alguns conceitos, não tá na hora de mudar? Tá. Que mais secundária? Aqui eles estão falando que tá na hora de você deixar para trás pessoas. Pessoas que só te procuram na hora que elas precisam. Te trazendo estresse, querendo que você resolva os problemas dela, quando que na realidade quando você precisa, que você tá cheio de problemas, você pede ajuda e você não tem que contar. Tá na hora de você começar a mudar essa situação. Tá legal? Você tá passando por uma dificuldade, aqui nós temos um cavaleiro de ouros. Aqui você está passando por, alguns de vocês estão passando por uma dificuldade, pode ser uma dificuldade financeira. Isso está tirando a paz e o sossego de vocês. Estão falando que é para você acalmar os ânimos. Não adianta você ficar descontrolada emocionalmente, porque você acaba sendo grosseira com quem não merece, né? Os problemas somos nós que causamos. Se você está muito estressado por conta de resolver os problemas dos outros, você está passando por isso porque você está sendo permissiva. Permissiva pessoa, tá, gente? Então tá na hora de mudar essa situação, né? Se você cuida dos seus problemas sozinho, se você consegue resolver seus problemas sozinha, o outro também consegue. Então deixe que o outro, entregue para o outro a vida do outro, para que ele tome conta, para que ele resolva os problemas dele, tá? E aqui tem uma solução. Tem um novo começo financeiro, uma nova proposta, uma nova parceria, mas você precisa ter paciência. Nada se resolve num passe de mágica, tá? Nós não somos mágicos, nós não somos Jin Eugênio, tá? Ninguém tem um mágico da lâmpada, um gênio da lâmpada, para poder resolver o problema de imediato, tá? O que mais, Gana? O que mais? A estrela com a força. Mãe Oxum com Mãe e o ermitão. A estrela, o ermitão, o que mais? Cinco de ouros, estão passando por muita dificuldade financeira, né? Muita dificuldade financeira, por isso vocês estão muito estressados, não estão vendo as oportunidades que surgem, não estão aproveitando. Talvez vocês queiram coisas de imediato, isso não vai acontecer. Tudo tem que ter um tempo certo, tá?
Vocês estão se sentindo derrotados. Aqui estão 5 de espadas no fundo. Se sentindo derrotados, né? Aqui eles estão falando que não é pra você ter paciência, não ter pressa ao fazer as suas escolhas, tá? Ao tomar atitudes, ao tomar decisões. Porque atitudes e decisões impensadas em um descontrole emocional pode te trazer mais problemas do que o que você já tem. Então toma muito cuidado com as suas decisões, tá bom? Aqui eles estão falando que tá na hora de você parar um pouco, né? Fazer uma introspecção. Tem alguns de vocês aqui que vão receber uma nova proposta, ou estão pensando em desistir, ir embora, abandonar, recomeçar em um novo lugar, em um novo trabalho, em uma nova cidade, um novo relacionamento, não sei, ou recomeçar solo. Para cada um, aqui é uma energia coletiva, tá? É uma leitura coletiva, então é para muitas pessoas. Você só pega a mensagem que for para você. Aqui a Cigana Odara tá falando com várias pessoas diferentes. Por isso que às vezes eu falo algumas coisas diferentes para vocês ver se encaixa na vida de vocês. Se não encaixar, não fica forçando, tá? Aqui eles estão falando que... Aqui a Cigana Odara tá falando para vocês que tem alguns de vocês que precisam fazer uma introspecção, analisar bem esse novo caminho, essa nova proposta, essa nova situação, porque está surgindo ou vai surgir uma nova situação na sua vida. E para que você não tenha mais dissabores com os quais você já está tendo, eles pedem para que você cure o seu estresse, ouça a sua intuição, equilibre o seu emocional para que você consiga se conectar com a sua espiritualidade que está te intuindo, te mostrando um novo direcionamento onde você consegue superar com paciência, sem pressa, sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Gradativamente você vai conseguir se equilibrar financeiramente, tá? Sem pressa. Ah, eu quero investir num negócio, eu estou investindo num negócio, mas eu quero... Sem pressa. Não vai rolar. As coisas assim, rápidas como você deseja, não vai rolar. A pressa pode te trazer prejuízos. Presta atenção. O que mais, Cigana Odara? Três de copas. Tem uma comemoração aqui, uma sociedade que vai trazer cura, vai trazer equilíbrio. Alguns pode ser um casamento, onde você resgata a sua autoestima, porque tem pessoas aqui que estão com a autoestima baixa, né? As de copas pode ser um novo amor, um casamento, ou um novo relacionamento, um compromisso, tá? Isso vai trazer muita comemoração para alguns de vocês, tá? Aqui, Rainha de Bastos, a bruxa do tarô, a famosa bruxa do tarô. Você tem o poder nas mãos, você pode transformar essa situação. Essa situação de dificuldade financeira que você está passando, tá? Você consegue, você tem poder para isso. E aqui nós temos o diabo. E no fundo do deck nós temos um 7 de bastos, que fala de você defender aquilo que você acredita, sabe? Às vezes a gente toma decisões, a gente quer muito fazer algo, mas por conta de alguma interferência, alguma ideia, alguma pessoa, algum conhecido, alguém que a gente gosta, não sei. A gente acaba, como é que eu vou dizer para vocês? A gente acaba se deixando levar e mudando de ideia. Aí quando a gente muda de ideia, o que acontece? A gente não faz aquilo que a gente quer e de repente dá errado. Aí a gente coloca a culpa no outro. Não, a culpa é nossa, porque a pessoa deu a ideia, a pessoa falou, mas quem tomou a decisão foi você. Então, pense muito, pondere muito, analise muito antes da tomada de qualquer decisão, para que depois não haja decepção no seu caminho,
tá? Aqui eles estão pedindo isso, pedindo que vocês parem e pensem. Antes da tomada de qualquer decisão, avalie bem avaliado. Porque vão aparecer oportunidades. Às vezes pode ser uma oportunidade, mas pode ser outras oportunidades. E de repente você escolher a pior porque foi a primeira que apareceu, você não parou, não pensou, não analisou. Sabe? Se você está querendo montar um negócio, você está querendo fazer uma sociedade, pode ser um casamento, um pedido de casamento. Se você não está preparado, não está se sentindo bem, para que você vai assumir um compromisso? Sabe? Então são atitudes que às vezes, pela empolgação, porque eu gosto muito, eu me sinto bem, mas eu não estou preparada, eu não quero magoar a pessoa. Você vai magoar muito mais mentindo. Se você não está preparada, se não é uma coisa que vai te fazer bem ou que vai te deixar feliz, você não vai fazer o outro feliz quando você está infeliz. Tá entendendo? Então são mudanças, pequenas atitudes que podem interferir de montão no teu futuro, na tua vida futura, tá? Então, presta só mais atenção às escolhas que você faz. Não tome decisões precipitadas na pressa ou na pressa em resolver algo, você, vou fazer isso aqui, sabe? Porque você acaba tomando uma atitude que o resultado pode não ser tão positivo quanto o esperado, ou o aguardado, ou o desejado, tá bom? Eu vou para as mensagens aqui da força. A força aqui, ela fala... Espera um instantinho só, que tá faltando uma folha aqui. Vamos lá. A força, né? A força, aqui eles estão falando muito de... Alguns estão com a emoção muito bruta, né? Mãe Oiá, né? Ela falando de vocês estando com a emoção muito bruta, precisando, com aquele sentimento de incapacidade, de superar as dificuldades, se sentindo derrotados, se sentindo fracassados, sabe? Se deixando levar pela influência dos outros, que vocês acham que os outros são mais competentes que vocês. É como se fosse a grama do vizinho é mais verdinha do que a sua. Vamos botar assim. E aqui, sabe, vocês estão com muitas dúvidas com relação a resolver esses problemas que estão tirando a tua paz, o teu sono, o teu sossego, né? Te deixando cabisbaixo, uma pessoa cabisbaixa, te deixando insegura, né? Dando coice no vento, porque está estressada. A gente, quando está estressada, acaba sendo desagradável até com as pessoas que a gente ama e desnecessário. Isso não vai resolver o seu problema. O que resolve o seu problema é você parar, descansar um pouco a mente, parar de focar no problema, porque todo problema tem uma solução. Então, vale a pena você parar, fazer uma introspecção, ver aonde essa situação começou a se originar, porque ali tem a raiz do teu problema. Tá? É aí. E focar na solução para esse problema. E não ficar focado no problema, porque se você ficar focada no problema, você não vai conseguir resolver. Quando eu falo no feminino, eu estou me referindo à pessoa, tá? Então, alguns de vocês aqui estão precisando ter mais autoconfiança, autoestima, sabe? Precisando ter mais coragem, sabe? Coragem de encarar os problemas de frente, parar de ficar jogando para debaixo do tapete, porque o tapete não vai resolver seu problema. Ele só vai se acumular. E Mãe Oiá fala assim para você. O momento agora é de você vencer os obstáculos com coragem. Encarar o problema de frente. E você consegue, porque você tem poder para isso. Mas você precisa resgatar a tua autoconfiança, a tua garra, a tua determinação. Parar de se sentir diminuído, sabe, uma pessoa diminuída, menor ou inferior que os outros, porque você não é. Eu vejo aqui pessoas muito empoderadas, mas que estão num momento de dificuldade, que isso está deixando vocês se sentindo fracassados, se sentindo, sabe, desencorajados, desanimados, autoestima baixa, incompetentes.
incapazes, talvez por conta de influência de outras pessoas, por conta das coisas que você não consegue seguir adiante, não está conseguindo resolver. Quando a gente não consegue resolver um problema, a gente pede ajuda. Não é vergonhoso. Agora, saber para quem você vai pedir ajuda, certo? Então, a mensagem de Noé é esse. O momento é de você vencer os obstáculos com coragem. Aí nós temos a mãe Oxum, Eparrei, minha mãe, e agora a mãe Oxum. Oraia eu, mamãe Oxum, que é representada pela estrela, e ela fala que alguns de vocês precisam buscar inspiração, né? Precisam se curar, precisam buscar mais conexão com a sua espiritualidade, ouvir mais a sua intuição. Isso vai trazer a cura para algumas situações que você está lidando, que você não está sabendo lidar, tá bom? Tem pessoas que estão muito desanimadas, talvez você tenha passado por alguém usou de má fé com você, abusou da sua inocência, né? Alguns aqui estão com um bloqueio espiritual, tá? Porque pode ser que alguns de vocês estejam sendo alvos de magia, mas isso é uma coisa para uma outra história, aí é só com a leitura particular para saber, porque cada um uma história diferente, tá? Então não vou me basear nisso, tá bom? Então, aqui ela fala, busque inspiração, se conecte, traga de novo a sua conexão, a sua fé, sabe? A sua fé espiritual, busque ajuda espiritual, busque a fé, busque a conexão espiritual. Isso vai trazer cura, isso vai trazer um bem-estar, isso vai trazer clareza, sabe? Peça sabedoria, não peça espiritualidade para resolver seus problemas, porque a espiritualidade não resolve o problema de ninguém. Ela te auxilia, ela te orienta, mas quando você permite, quando você pede ajuda, quando você se conecta com a sua espiritualidade, mas tem gente que só se conecta para pedir, só sabe pedir, conseguiu, esquece de agradecer. A espiritualidade não é seu escravo. Tem coisas que às vezes tudo é gradativo, tudo são várias etapas que a gente passa para alcançar alguma coisa, né? Então, tenha discernimento e maturidade para saber avaliar isso, tá? Aqui ela fala para você o seguinte: estão vindo aí nos caminhos de vocês novos horizontes de equilíbrio e felicidade. Mas para isso você vai ter que ter força e coragem de encarar seus problemas de frente. E aí vem o eremita, né? O ermitão, que é pai Omulu, né? A Totoro. E ele fala assim para você, o eremita. Alguns estão se sentindo muito sós, né? Ou alguns se isolaram por conta de nunca ter ajuda de ninguém, nunca tem com quem contar. Alguns já se isolaram mesmo, ou estão se sentindo isolados, né? Então, alguns aqui estão se sentindo incapazes de resolver os problemas de vocês sem ajuda. Quando a gente não consegue resolver algo sozinho, a gente pede ajuda. Mas é saber para quem você está pedindo ajuda. Talvez você não esteja pedindo ajuda para a pessoa certa, tá? Peça ajuda para quem pode te ajudar. Não é para qualquer um. Não é pedir ajuda para quem vai te humilhar ou para quem vai virar as costas para você. Peça ajuda para pessoas que você sabe que essas pessoas têm com estima e que têm a possibilidade de pelo menos te orientar. Porque ajuda não é só financeira, não. Ajuda pode ser, às vezes, uma ideia, às vezes um abraço, às vezes uma palavra. Isso ajuda muito a trazer uma clareza, trazer a gente de volta para a terra, tá? Porque às vezes a solução está diante da gente e a gente não enxerga. Então preste atenção nisso. Então, aqui ele fala para você, tenha paciência, pare para estudar, para analisar, faça uma introspecção, medite, conecte-se com a sua espiritualidade. A meditação, às vezes, nos traz muita clareza, nos traz a calmaria, nos traz o equilíbrio. A intuição da gente, a nossa espiritualidade nos alertando ou nos direcionando ou nos orientando. Você não está ouvindo isso, você está recebendo, mas não está ouvindo. Então, precisa
da sua conexão. E precisa ter fé, gente. Se você sem fé não adianta. Conexão sem fé é a mesma coisa que nada, né? E aqui a mensagem do enforcado para você, de Pai Omulu, é a seguinte. O momento do enforcado não é o eremita, tá? É Pai Omulu, é o doutor, meu pai. O momento é de cautela, espera e reflexão, né? Você precisa se conectar, você precisa fazer uma introspecção, resgatar a sua autoestima, ter a coragem de fazer as mudanças necessárias, mas mudanças certeiras, tomar atitudes certas no momento certo, não com pressa, não com desespero, não com impulsividade, não, é com maturidade, com discernimento, tá? E nós temos aqui, para fechar, o diabo, né? Que ele fala para você, que é representado por Pai Exu, Exu Orixá, né? Ele fala para você que você precisa se defender de magias negativas, tá? E para que você consiga alcançar a vitória de tudo isso aqui que você está passando, você precisa vencer o medo. Tem pessoas aqui que estão com medo de encarar os seus problemas de frente. Então, se recolhe ou se isola, ou com medo de falar, ou com medo de se arriscar, ou com medo de se dedicar, não sei. Para cada um vai ser uma história diferente, como eu já falei. Então, por favor, né? Cuidado com obsessões, cuidado com vícios. Pessoas aqui podem estar se envolvendo em vícios para poder esquecer os problemas, né? E isso não vai te levar, isso não vai solucionar o problema, né? Essa não é a melhor saída. Muito pelo contrário. Vai ser uma das piores escolhas que você possa fazer na sua vida. Então preste atenção no que você anda fazendo, tá? Isso é um alerta. Aqui ele está falando que é para você tomar cuidado, para você não ficar tão focado só no materialismo, só no dinheiro, e esquecer de viver, esquecer de se amar, esquecer de se valorizar, esquecer de amar o outro, esquecer de valorizar o outro que está com você, que te auxilia, que te ajuda, que te orienta, que te ama. Porque a gente sempre tem. A gente tem muitos amigos, mas a gente sempre tem pelo menos um amigo que ama a gente de verdade, sabe? Então procure por esse amigo. Pelo menos um você tem. Todos nós temos, pelo menos um. E se você não tem, meu bem, está na hora de você fazer melhor as suas escolhas de amizade, né? E aí você está realmente tomando atitudes assim, até com essa amizade, fazendo péssimas escolhas. E isso precisa ser revisto, porque isso que está fazendo é você. Então aqui, o diabo, ele fala para você, Pai Exu fala assim para você, cuidado com os... ele também fala aqui para vocês tomarem muito cuidado com as angústias, com os enganos, tá? Cuidado com as opressões, né? Você ficar se esforçando demais, você ficar se dedicando demais para coisas que não tem sentido, que é só uma ilusão. Cuidado com isso, tá? Pai Exu fala assim para você. Tome cuidado para que você não se dedique tanto, seja assim, se escravize, trabalhe tanto somente em função do dinheiro. Você faz o dinheiro, não é o dinheiro que te faz. Então alguns precisam pensar sobre isso. Precisa viver também, tá? Acredite no seu poder, você tem poder, tá? Cuidado também com atitudes que você toma na sua trajetória de vida ou escolhas e que podem magoar o outro. Lembre-se sempre de que para que a gente alcance algum objetivo, algum ideal, a gente sempre tem ajuda. Sempre tem. A gente nunca está só, totalmente só. Se você parar para analisar, para avaliar, você vai ver que eu não estou falando mentira, né? Então pensa nisso. Valorize a quem te valoriza, tá? Cuidado para você não ficar aí fazendo piadinha
ou menosprezando os outros, porque também a leitura também pode estar espelhada, pode ser você que está fazendo isso com alguém, né? Também pode. Então, cabe a você avaliar com discernimento e maturidade aonde você está nessa história. Se você é a pessoa que está sendo humilhada, que está sendo isolada, se sentindo descartada, ou se é você que está fazendo isso com alguém. E reveja as suas atitudes, tá bom? Vamos pegar um conselho aqui para vocês pensarem. Vamos pegar o oráculo de Madame Dora. Eu gosto muito desse oráculo, ele fala muita verdade, né? Vamos ver um conselho final aqui para as pessoas que estão aqui precisando de uma orientação, de um direcionamento. Qual é o conselho, a orientação e o direcionamento para essas pessoas? Por favor. Conselho, orientação e direcionamento. A solução. Vamos ver. Violeta vocaliza. Expresse-se. Talvez alguns de vocês aqui não estejam sabendo se expressar, se comunicar, falar, se abrir. Talvez por medos, né? Medo de ser julgado, medo da reação do outro, medo... Não. Você tem que acreditar em você, você tem que se mostrar mais, você tem que falar sim, aquilo que você sente. Alguns aqui com medo de magoar alguém, recebendo uma proposta, mas que você não está preparado, você não está querendo casar, ou você não está querendo assumir um compromisso, ou você não está querendo, seja lá que compromisso for, uma sociedade, um trabalho, você não está preparado para aquilo, você não quer fazer. Mas você não quer dizer não, você não quer falar, porque você tem medo de magoar o outro. Aí, isso pode ser uma ilusão sua. Talvez a pessoa fique muito mais magoada sabendo que você mentiu para ela. Que você fez uma coisa para agradá-la e não uma coisa que você realmente queria, tá? Aqui ela fala assim para você, a Violeta vocaliza, diz: oportunidades para brilhar, impressionar superiores e fazer novos contatos importantes estão vindo ao seu encontro. Esteja pronta para isso. Toque sua própria buzina, divulgue aquelas ideias ótimas, entregue aquelas novas apresentações. Sua carreira dará um grande passo adiante. Essa é a promessa de Violeta Vocaliza. Seu futuro depende de você resolver suas questões passadas, assegurando a verdade. Não evite disputas mal resolvidas. Fale a verdade com fatos e de maneira educada. Não é com grito, é com sabedoria, certo? Eu espero muito ter ajudado vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Se você pudesse se inscrever no canal para me ajudar no crescimento e desenvolvimento do canal, seria imensamente grata. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail para leituras particulares. Eu não sei se eu vou deixar o WhatsApp, eu vou deixar, acho que o e-mail, tá bom? Para leituras particulares, tá? Beijos de luz, eu desejo muita luz e paz na vida de vocês, que as ciganas, que Pai Exu, Pai Omulu, Mãe Oxum e Mãe Oiá te tragam direcionamento, discernimento, pés no chão, firmeza e a orientação necessária e a força e a coragem para que você tome as decisões mais assertivas e você faça as mudanças necessárias na sua vida, para o seu caminho de prosperidade, para a superação de todas essas dificuldades que você está passando. Tá bom, meu amor? Beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo.